Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Estúdio Aqui. Vamos falar hoje sobre os antimicrobianos. Nos antimicrobianos a gente vai ter duas classes: a estruturalmente inespecíficas e os estruturalmente específicos. Nos estruturalmente inespecíficos, eles não vão agir em receptores. Um exemplo deles, antissépticos, que eles vão agir em tecidos vivos, né? Que um exemplo de antisséptico é um enxaguante bucal que você tem em casa, aquele gel que a gente usava para desinfectar as mãos na época da Covid. E os desinfetantes são aqueles produtos que a gente tem em casa, no dia a dia, que a gente limpa piso, limpa o chão, limpa o ambiente, né? E eles não vão agir em tecidos vivos, eles vão agir, né, em tecidos inanimados. E nos estruturalmente específicos, vamos ter três classes principais, que são os antibióticos, os antifúngicos e os antivirais. Bom, na classe específica, né, vamos falar um pouco sobre antibióticos. Antibiótico significa contra a vida, né? Ou seja, é contra a vida. A palavra já fala tudo, né? Prebiótico são nutrientes que vão favorecer o crescimento dos micro-organismos que são benéficos ao nosso organismo, né? Probiótico são substâncias que contêm já a bactéria viva, que é benéfica também ao nosso organismo. Bom, e a ação do antibiótico? Ela pode ser bacteriostática ou ela pode ser bactericida. Bactericida vai ser aquele fármaco, né, aquele antibiótico que vai matar a bactéria. E bacteriostática vai inibir o crescimento, vai ser uma forma ali, né, de impedir que a bactéria se desenvolva. Agora, para a gente chegar no mecanismo de ação mesmo, vamos entender um pouco o que significa o SIM. O SIM, pessoal, significa o nome SIM, né? A abreviatura significa concentração inibitória mínima, que é, né, na verdade, a quantidade mínima de antibiótico por decilitros de sangue, que faz com que um antibiótico, né, ele tenha sua maior eficácia. Agora que a gente já sabe o que é, vamos entender como ocorre, né, o mecanismo de ação dos antibióticos. Temos ele concentração dependente e temos tempo dependente. O que seria concentração dependente? Seria o fármaco que sua atividade ela depende de picos elevados acima do SIM, né? Então, o fármaco que a atividade dele depende de picos elevados acima do SIM. Tempo dependente. Tempo dependente é o fármaco que sua atividade depende do tempo que a concentração desse fármaco está acima do SIM. É aquela coisa que a gente usa um antibiótico por determinado tempo, 7 dias. Tem toda essa questão aí de como ele vai agir, né? De como é sua ação no nosso organismo. Então a gente já entendeu que ele pode ser bacteriostático, bactericida, concentração dependente ou tempo dependente, sabendo, é claro, do que significa o SIM. Vamos para os primeiros fármacos, né, que agem nos antimicrobianos. São eles. Primeiro, sulfa, né, que ele é introduzido junto com o trimetoprim. A sulfa, ela pode ser bacteriostática ou bactericida. Ou seja, ela pode matar a bactéria ou pode inibir o crescimento dela, dependendo da sua concentração. Vai agir inibindo o PABA, aí que vocês têm que prestar atenção nessa sigla PABA,
que significa ácido paramino-benzoico. Ele, na verdade, nada mais é do que um precursor do ácido fólico. E o sulfa com PABA, ele vai fazer um antagonismo farmacológico pleno ou totalmente reversível. Porque o sulfa vai querer sempre, dar um chega para lá no PABA. Então eles vão competir ali pela mesma cadeia, né? Então por ele ser um antagonismo farmacológico pleno ou totalmente reversível, a gente não deve utilizar substâncias derivadas do PABA, porque a sulfa ela vai ser desviada. Quanto maior for a concentração de PABA, menos a sulfa consegue, né, inibir ele. Bom, agora sim vamos para o mecanismo de ação, né, da sulfa, também da trimmetoprim. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí PABA, ácido dihidropteróico, ácido hidrofólico e ácido tetrahidrofólico. Aí embaixo tem DNA, RNA e proteínas. Isso nada mais é do que a cadeia do ácido fólico. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, tem uma enzima chamada dihidropteroato sintase. Primeiro vamos entender como é que funciona essa cadeia, para a gente entender como é que a sulfa e a trimetoprina ela vai agir, ok? Então essa enzima que vocês estão vendo aí em nome de vermelho, dihidropteroato sintase, ela vai se ligar ao PABA, que vai sintetizar o ácido dihidropteróico. E esse ácido dihidropteróico vai sintetizar o ácido dihidrofólico. Quando chega no ácido dihidrofólico, para terminar a cadeia de DNA, RNA e proteínas, outra enzima ela vai entrar, né, aí nessa briga, que é a dihidrofolato redutase. A dihidrofolato redutase ela vai se ligar ao ácido dihidrofólico, que vai sintetizar o ácido tetrahidrofólico, e aí sim vai continuar a cadeia, né? DNA, RNA e proteínas. Bom, sabendo já como funciona, agora vamos para o mecanismo de ação da sulfa e da trimetoprina. Bom, pessoal, a sulfa ela vai inibir o PABA, né? Vai dar um chega para lá. Quando ela inibe o PABA, em vez de a hidropteroato sintase se ligar ao PABA, ela vai se ligar na sulfa. E quando ela se liga na sulfa, não sintetiza o ácido dihidropteróico, não continua a cadeia. Beleza? E a trimetoprina, ou trimetoprina, vai ser o mesmo mecanismo de ação. Ela vai inibir, né, dar um chega para lá no ácido dihidrofólico, e a enzima dihidrofolato redutase vai se ligar à trimetoprina, fazendo com que não ocorra a sintetização, né, do ácido tetrahidrofólico, e assim não vai continuar a cadeia. Beleza? O nosso segundo fármaco é chamado de quinolonas, né? As quinolonas, elas possuem 4 gerações. 1, 2, 3, 4. Porém, a segunda e a terceira geração, ela é a que a gente mais utiliza na medicina veterinária. Já a quarta geração, ela vai ser mais para humanos, essas coisas. A quinolona, ela é um fármaco de concentração dependente, né? Picos elevados acima dos 5, como a gente já falou. E ela o seu mecanismo de ação vai ser na DNA girase, né? Ela vai se ligar ali na DNA, fazer que não ocorra a DNA girase para que a bactéria, né, não sobreviva. Por isso que ela é
A quinolona é bactericida, ela mata a bactéria, ok? Agora vamos falar um pouco sobre os beta-lactanos. Os beta-lactanos vão interferir na parede celular bacteriana. Vão agir na última etapa da parede celular, que é a quarta, né? Vai ser um fármaco de tempo dependente, porque vamos pensar que para ele conseguir agir na última etapa, ele vai ter que esperar, né? Então, para esperar vai levar tempo. Ele é um fármaco de tempo dependente, ok? Mas algumas bactérias, elas, como a gente já estudou, elas conseguiram se adaptar e se fortalecer. Para elas se fortalecerem do beta-lactanos, elas criaram uma enzima chamada beta-lactamase. A bactéria produz essa enzima que destrói o anel beta-lactano, fazendo com que o antibiótico ele seja totalmente desativado. E aí a gente tem antibióticos que não é resistente a essa enzima, né? Que são as penicilinas, e antibióticos que são resistentes a essa enzima, né? Que, por exemplo, como eu coloquei aqui, é a cefalosporinas, né? Elas são esse exemplo. Temos também outro fármaco, né? Que é a bacitracina. Ela vai agir na desfolarização antes da formação do polímero da parede celular. Ela também é um mecanismo tempo dependente. Ela vai ser o mesmo mecanismo de ação que a quinolona, que os beta-lactanos, né, na verdade. Quinolona não, né, pessoal? Os beta-lactanos. Só que ao invés dela agir na última etapa, ela vai agir logo ali, né, antes da formação do polímero na parede celular. Os aminoglicosídicos também são fármacos. Eles são concentração dependentes, né? Sua ação liga à subunidade do ribossomo, né? Que é o 30S, interferindo no RNA mensageiro. Então, para isso, né, claro, ela não vai agir em anaeróbicos, porque para ela entrar na célula, ela precisa de oxigênio. E agora vamos falar um pouco das famosas tetraciclinas. Ela vai ter o mesmo mecanismo de ação que o aminoglicosídico, né? Se ligando à subunidade 30S do ribossomo, porém se liga também à subunidade 40S. E ela pode ser bacteriostática ou bactericida. Bom, pessoal, agora vamos para o nosso último, né, aqui da nossa aula, chamado de último fármaco, né, que são os antifúngicos. Vamos ter os imidazóis e os triazóis. Nos imidazóis vamos ter cetanazol e miconazol, que vão agir na síntese de ergosterol, que vão inibir, né, a enzima P450, que é aquela que tem no nosso fígado. E os triazóis, que são o itaconazol e o fluconazol, que tem o mesmo mecanismo de ação, mas tem maior preferência por a P450 do fungo. Então, a aula de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Deixe o dedo no like.